Bom dia, bom dia, bom dia. Ó, hoje eu não tô com voz de coveiro, beleza? Maravilha. E vamos lá, vamos pra pergunta de vocês, né? Bom dia, myself, bora. Bom dia, Camila Lion, bora. Já já a gente tem. Ai, ai. Hoje é leg day, exatamente. Bom dia, Felipe, bom dia, Estados Unidos, Brasil. Portugal! Ai, bom dia com sono. Ah, já vão organizando aí, mandando seu superchat no YouTube. Eu já vou abrir aqui o eBurn. A gente ver o que tem de pergunta da nossa Nação Muse. E as perguntas do Instagram. Ó, Buenos Aires, tem gente na Argentina. Ah, tá com sono, vai com sono mesmo. Não tem problema. Não tem problema não. Laricinha, bom dia. Bruninha, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começar com a pergunta do Instagram, como a gente gosta. Vamos lá. Olha lá, pergunta do Marques. Aliás, quantas perguntas ele fez? Caramba, Jesus amado. Tem problema tomar whey com creatina? Não, problema nenhum, né? Interessante essa de tomar whey com creatina, porque se você começar a olhar naquilo que são as funções do whey e da creatina em relação à manutenção da nossa glicemia, você vai perceber que ele tem uma ação sinérgica. Por quê? Porque o whey ele é insulinotrópico. O que ele faz? Ele mantém que são os níveis de insulina estáveis sem que você destrua essa insulina e, portanto, ele ajuda a manter a nossa glicemia. E a creatina ela aumenta a nossa captação periférica de glicose. Então isso é uma coisa muito interessante, principalmente para um paciente que você quiser manter o que é a glicemia sob controle. Inclusive um paciente que tem diabetes, né? Então é uma série de vantagens aí, principalmente a longo prazo, um paciente que tem diabetes, que tem uma função renal controlada, mas está com uma glicemia meio ruim, ou mesmo que tem uma glicemia boa e você quer fazer um controle um pouco melhor, né, quando a gente faz isso. Sem falar que a creatina ela tem essa vantagem maior de ser absorvida num meio de maior insulina, tanto que a gente recomenda sempre você consumir ela com uma refeição, e de preferência uma refeição com carboidrato. Tá? Então a gente tem duas coisas boas aí. Você melhora a função de controle glicêmico do whey. Em segundo lugar, você melhora o que é a função de captação dessa creatina. Ai, ai. Vamos ver aqui o que a gente tem já de superchat. Isabela. Temos a honra de assistir um treino de Paulo Musi New Rio no YouTube? Não, Isabela, infelizmente não. Eu gosto muito do New Rio. Acho ele um cara sensacional, um treinador sensacional, né? Inventou um tipo de treinamento. Inventou um tipo de treinamento, uma forma, uma abordagem de treinamento que é bem eficaz, ficou conhecida por causa do Flex Lewis, né, que treinou esse tipo de treinamento em todos os campeonatos que ele ganhou do Mr. Olímpia, né? Mas não dessa vez, Isa. Eu vou te contar por quê daqui a pouquinho. Nathan Petros, explica viés de confirmação na musculação. Um abraço. Cara, viés de confirmação na musculação é uma das coisas que a gente mais percebe nas
nas pessoas, né? Elas não procuram aquilo que necessariamente funciona, mas elas procuram dizer que funciona aquilo que elas querem fazer. E sabe o que é muito difícil? Quando você tem um trabalho de treinamento iniciado de uma determinada técnica de treino. Vamos pegar, por exemplo, o Schwarzenegger, né? Ele treina o GVT, ou ele treinava GVT, né? De altíssimo volume. Se você assistir lá o documentário dele na Netflix, você vai ver que ele treinava um volume muito grande. Ele chegava a treinar 5 segmentos por dia, e cada segmento ele fazia 20 séries. Né? Então ele passava um bom tempo na musculação. Né? Pensa num bom tempo. Passou. Blá, 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 blá. E do outro lado a gente tinha que competir contra ele. Mike Mentzer treinava Heavy Dutch, que era um método de treinamento de pouquíssimo volume e altíssima intensidade. E a disputa na década de 70 até 1980, né, não era só pelo atleta, era pelo método de treinamento que ele adotava. De um lado a gente tinha a escola Weider, que era a escola de Schwarzenegger, e do outro lado a gente tinha a escola do Mike Mentzer, que era a escola do Arthur Jones, que começou a preconizar o que era o HIIT training, né, treinamento de alta intensidade. E que os irmãos Mentzer, né, eles começaram a chamar de Heavy Dutch. A gente tem gente que treinou Heavy Dutch num passado recente? Tem. Dorian Yates treinava Heavy Dutch. Mas o fato é que se você pega, por exemplo, um sujeito que treinou Heavy Dutch a vida inteira e põe ele para treinar um GVT, um volume, o físico dele, ele faz como se fosse uma senoide, né? Ele tem um pico de melhora e depois ele tem uma queda. O mesmo acontece se você pegar um sujeito que treinou GVT a vida inteira e botar para treinar Heavy Dutch. Ele vai ter um pico de melhora e ele tem uma queda. Por que isso? O efeito do treinamento, pessoal, na aguda é crônico. Sempre que você estimula o seu músculo de uma forma diferente, acaba-se por ter um resultado diferente, uma sensação de melhora daquela resposta. E, portanto, a resposta aguda, quando você tem estímulo, principalmente intensidade, ela tende a ser favorável. Qual o grande problema? Como é que funciona a adaptação crônica? O cara que treinava sempre GVT e foi para Heavy Dutch, ou o cara que treinou sempre Heavy Dutch e foi para GVT, existe uma necessidade de retreinamento. Tá? E isso daí é uma coisa que, ou readaptação ao treinamento, é uma das coisas que mais complica, na realidade, o que é a capacidade de avaliação das pessoas. Né? Porque a gente tem muito pouca noção daquilo que é crônico, né? Daquilo que acontece em longuíssimos períodos de tempo. E isso faz com que as pessoas elas tendam a adotar uma crença em relação ao treinamento. E essa crença que é adotada, ela acaba tendo um efeito psíquico muito grande, né? E que eu falo para vocês que, por exemplo, é a diferença do que é um atleta amador para um atleta profissional. Né? O atleta profissional, em geral, ele faz o que tem que ser feito na hora que ser feito, do jeito que tem que ser feito. O amador faz o que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Isso é uma diferença grande, porque quando você faz isso, você transforma. É uma atividade que para você, fazendo, você gosta, uma atividade que você está fazendo, que você precisa. E, dessa forma, muda o que é a ligação que você tem com aquilo. Muitas vezes muda o que é a sua... Muda o que é a sua determinação para fazer aquele treinamento. Então, basicamente, esse viés da confirmação, né, é isso. E assim, tem gente que
vai para a gente procurar a gente no consultório, né, querendo saber se aquilo que ela está fazendo é certo, ela quer continuar fazendo, né? Então é complicado, né? Saber se você quer fazer o que precisa ou o que você quer fazer, né? E muitas vezes essas coisas são diferentes. Vamos dar uma olhadinha nas perguntas da nação. André Felipe Bacelar. Estou com esteatose hepática grau 2. Faço musculação 4 vezes por semana. Aeróbio pós-treino de musculação por 30 minutos. Dieta de 2.200 calorias. Tenho 1,85 m e 103 kg. Acordo todo dia 6 para trabalhar. Gostaria de fazer jejum intermitente. Qual seria a melhor janela alimentar? O jejum ajudará a diminuir essa gordura no fígado? Olha, André, é assim. Dependendo do tempo que você está treinando, fazendo tudo isso, e você ainda está com esteatose hepática, eu te digo que o teu treino provavelmente não está na intensidade que ele precisa ficar. Segunda coisa, 103 quilos, 2.200 calorias, você está consumindo, cara, quase 20 quilocalorias por quilograma de peso corporal. Esse tipo de restrição, ele já é quase o efeito do jejum, né? Então, de duas uma, ou você não está fazendo essa dieta direito, né? Ou então você está numa fase ainda de ajuste metabólico para isso. Porque, na verdade, o número que está escrito no papel nem sempre é igual àquilo que você está ingerindo. Principalmente quando a gente olha o preparo do alimento, né? E isso é uma chave importante, né? Se você tem azeite, óleo no preparo, se você complementa com alguma coisa, né? E se durante o dia você pega este ou aquele alimento para complementar essa dieta. Então é muito importante olhar criticamente. Dieta, sabe que é difícil? Todo mundo acha que está fazendo, mas muito pouca gente está fazendo direito. Ah, é verdade, eu faço tal coisa. Ah, é verdade, eu faço tal coisa. Ah, mas, por exemplo, eu tenho um caso de um paciente que eu tive há muitos anos atrás, ainda eu atendia no Brooklyn, e ele estava reclamando, falou o diabo, porque não está funcionando, não sei o quê. E aí, na época, a Vanessa, ela foi item por item na dieta dele, para poder avaliar o que era, o que estava acontecendo, né? E ele falou assim, mas aí às vezes à noite eu sento para assistir um filme, aí eu como 1 ou 2 pacotes de Doritos. Aí, cara, a Vanessa deu risada, deu um tapão na mesa. Falei, cara, você vem aqui, fala o diabo, reclama que você não está funcionando, você está mandando 2 pacotes de Doritos de noite, todo dia. E ele não achava que aquilo era sair da dieta, né? Eu não sei se ele achava que Doritos era igual isopor, né, que não tinha caloria, mas de fato ele não achava que aquilo interferia de alguma forma na dieta. Outro caso que eu tenho para contar para você, né, essa semana no consultório. Atendi um paciente, primeira consulta, e ele chegou falando que ele fazia dieta. Não, eu faço dieta assim, assim, assado. E aí quando a Vanessa desenhou toda a dieta para ele virou e falou o seguinte, como é que é? Não, mas então, você acha que eu não vou ter fome com essa dieta? Aí a Vanessa virou e falou, por que você está perguntando isso? Não, porque aí eu faço como eu tenho feito. Se eu tenho fome, eu acordo e eu tomo um iogurte, como granola, não sei o quê. Ué, isso não é dieta. Né? Não, dieta não é uma coisa que você segue um pedaço, aquilo que te interessa, e depois você coloca mais coisa. Então, André, eu acho que você tem que olhar muito seriamente para aquilo que você tem feito, porque 20 quilocalorias por quilograma de peso corporal é uma restrição importante, cara. E para você que acorda às 6 da manhã para treinar, eu não sei se jejum seria uma boa estratégia. Do ponto de vista de escolha, e quando a gente fala na esteatose, né, de fato, o jejum ia ajudar a acelerar o processo de remoção de gordura no fígado. Verdade. Porém, isso é o ideal. Não sei se é o factível. Tá? Uma coisa que o ideal está na cabeça, o real está no dia a dia. E dessa forma, e principalmente se você tem uma alteração inflamatória, o que a gente quer? A gente quer não fazer você ativar o que são genes de obesidade, que são ativados quando você tem refeições preferencialmente noturnas. Logo, o jejum para você teria que ser da parte da manhã.
tá? Então, o período alimentar podia ser de depois do treino, né? Umas 7 da manhã até umas 3 da tarde, né? Que são aí 8 horas de jejum, tá? 8 horas de, perdão, 8 horas de janela alimentar para fazer 16 horas de jejum. Não sei se isso seria uma coisa factível por você. Por isso que eu te digo que talvez não seja o ideal. Deixa eu ver aqui. Eita! Caiu meu YouTube daqui. Pronto. Voltou. Camila, saudade de comer Doritos. Saudade de comer Doritos é brabo. Ai, vamos ver aqui o que tem de pergunta. Quando a creatina está mais alta que o normal no exame de sangue, devo me preocupar? Alexia, sim, né? Sempre que você tem uma alteração do seu exame de sangue, você deve ficar atenta. Agora, você precisa ver o que são o que a gente chama de condições pré-analíticas, né? Principalmente se você toma creatina, a creatinina no seu sangue, ela vai ficar um pouco mais alta, sim, né? Isso é uma variação pré-analítica. Por isso que é importante você ter esses dados. E você ter outras formas de você avaliar o que é a, a tua função, outras provas de lesão renal. Uma das que a gente faz é uma coisa chamada cistatina C, tá? Então, isso é uma das coisas que ajuda bastante, tá? Vânia Santos, fui diagnosticada sarcomatosa. Sarcomatosa, que sarcoma se refere a músculo, Vânia. Sarcomatosa, você tem um osteosarcoma, é isso? Não dá pra gente saber. Né? Precisa ver que definição é essa, tá? Mas se você tem um sarcoma, um osteosarcoma, que é uma neoplasia de músculo, de tecido mole, né? Normalmente, né? Vamos procurar tratamento, vamos tratar isso daí. Eu acho que sempre tem aquele choque inicial, né? Tenho isso, tenho aquilo. Eu lembro quando a gente teve o diagnóstico de câncer da minha mãe e a gente não ficou paralisado, não, né? Acho que tudo que você não pode fazer diante de um diagnóstico é você ficar paralisado, tá? E eu tenho certeza que você procurando um médico bom, um cara que você confie, você vai ter um, vai ter um tratamento adequado. Bom, o que eu posso fazer por você? A gente tem que achar um médico para você, né? Então eu tenho algumas pessoas para te recomendar. Tem o professor Reinaldo de Jesus, né, que é excelente. Né? Tem o Dan Viola, que também é excelente. Então, anota esses nomes. Reinaldo Jesus, Dan Viola. Esses caras, com certeza, eles vão conseguir te ajudar. Vão conseguir te auxiliar no teu problema, tá? Mas a gente está aqui, BNTC, torcendo por você, te dando suporte, né, fazendo companhia para você, que é o que a gente pode fazer, né? Então tem a sua parte aí de passar atrás dessas pessoas para poder avaliar teu caso e poder te tratar, tá? Vamos ver o que mais de pergunta que a gente tem. Larissa Colucci, como ensinar o meu cérebro a ir para academia, tá parando eventualmente? Então, o melhor jeito é você fazer uma agenda, né? Isso é o melhor jeito.
Porque não é uma coisa de você, se você ficar esperando ter vontade, você não vai ter vontade. Mas tem que fazer porque você tem que fazer. Essa que é a dificuldade da gente conseguir entender o que é o valor da academia, né? Ou como que as coisas funcionam, né? Porque se você não tem esse hábito, você precisa criá-lo. Então, Larissa, normalmente quem vai e para, tem uma... como se fosse sempre um argumento que tira ela da academia. Quando você coloca na sua agenda, a coisa fica diferente, né? A questão do compromisso. Né? Você deve ter tanto compromisso, né, com uma série de coisas, cria esse compromisso também. Tá? Rodrigo Cubo, tenho 13 anos. Quando fizer 14, vou começar a academia. Muito bom, Rodrigo. Posso tomar whey e eu acredito que deve ser creatina, né? Creatina é outra coisa. Né? A questão não é poder, Rodrigo, a questão é precisar. Né? No começo, eu te aconselho primeiro você aprender a se alimentar. Né? A gente tem um conceito chamado food first, comida primeiro. Não adianta você investir em whey e creatina se você não sabe comer. Né? E aí são outros problemas. Então, sempre comida primeiro. Gaps na dieta, vale a pena. Longo cutting, menos 25 quilos. Iago, o que vem a ser gaps na dieta? Você pular a refeição? Se você falar pular a refeição, eu acho ruim. Agora, se você está fazendo cutting e perdeu 25 quilos, você não está fazendo cutting, você está emagrecendo. Na cutting, a gente só fala em situações de estética, quando você tem uma pessoa que tem um perfil corporal muito baixo, né? E que vai perder aí 2 quilos, 1,5 kg, isso é cutting, tá? Perder 25 quilos é emagrecimento, né? Charles Gambit, good morning, bom dia. Estou tendo tonteira quando abaixo a cabeça e li sobre isso, hipotensão postural. O que é causa tratamento? Tá. Hipotensão postural, ela é um delay que existe entre a percepção de pressão do seu bulbo carotídeo, a resposta do seu coração para você aumentar a pressão e você fazer fluxo cerebral, né, e isso acontecer. A gente chama, né, de hipotensão ortostática também. Né? O legal é a gente fazer um tilt test para realmente confirmar isso daí. É um exame muito maluco que você deita numa prancha, ela fica levantando e deitando, tá? E saber o que é a causa disso. Né? Tem uma série de causas aí diferentes e que quem trata isso daí normalmente, Charles, é o cardiologista, tá? Normalmente as causas de hipotensão ortostática, elas não são graves assim, né? É alguma coisa que você pode fazer na parte da alimentação, alguma coisa que você pode fazer na parte do exercício, e tem algumas coisas que na alimentação você não deve fazer, porque justamente elas provocam alterações, muitas vezes glicêmicas, que precipitam essa alteração da resposta pressórica, tá? E principalmente treino. No treino você tem que estar bem aquecido, você tem que estar com uma intensidade de treino bacana para você conseguir fazer passar por esse problema sem que você tenha esse sintoma, tá? Luiz Otávio, tive uma lesão de menisco praticando basquete, foi indicado cirurgia de reparação em vez da remoção do mesmo. Existem essas duas opções? Existem. A gente é muito mais conservador, né, Luiz? Porque imagina, tirar um menisco, a gente tira um tecido de estabilização e amortecimento de você. Agora, a questão é, não dá para pensar muito tempo, né? Porque para você fazer uma sutura de menisco, tem um tempo viável para ela acontecer. Porque o menisco ele é uma estrutura muito rígida, né? Ele é um tipo de cartilagem assim bem duro, então ele não tem uma cicatrização fácil. Você vê que a recuperação, né, ela é bem cuidadosa, você não pode pisar no chão durante um bom tempo, né? Senão você vai ficar mexendo nesse menisco, ele não vai cicatrizar, né?
mas o resultado tende a ser muito bom. No meu joelho, eu preferiria muito mais uma sutura de menisco do que retirar. Tá? Guerlane Carvalho. Depois de um leg day pesado, é errado fazer aula de spinning no dia seguinte? Não é o melhor não, Guerlane. Não é o melhor porque você está em fase de ajuste daquilo na sua musculatura de membros inferiores, tá? E isso faz com que você tenha vamos falar, uma perda do sinal modificador, né? Então você vai alavancar aquela energia que estava para construir o seu músculo para você usar para fazer a aula de spinning. Não é muito o objetivo, tá? A Edilane tem muita dor pós-treino. Fazer para diminuir. Edilane, você está tendo algum erro de treino, hein, coração? Você está tendo muita dor pós-treino ou é um erro de estímulo, né? Você está com uma quantidade, uma intensidade muito grande, né? Ou então a alimentação não está adequada, viu? Porque isso tem relação com a sua recuperação. Me chamo Nilson, gostaria de saber mais sobre taxa metabólica basal. A minha é 2.207, 1,80 m. Nilson, taxa metabólica basal é uma estimativa, né? Não quer dizer que você gaste de fato 2.207 calorias, né? Foi o que foi medido no momento, tá? A gente se baseia nisso para fazer uma primeira avaliação nutricional, né? Então a primeira dieta que o nutricionista constrói para você, quando ele tem esse dado por um calorímetro, né? Ele faz isso, né? A gente faz isso no consultório. Quem faz isso também é o Daniel Coimbra, que eu sei. Ou então a gente faz uma estimativa, né? Em cálculos, né? Cálculo de Harris-Benedict, cálculo de Cunningham, que vão estimar a sua taxa metabólica para poder construir a sua dieta. Mas não se apegue nisso como um número, por quê? Porque isso varia. Então, se ficar frio, muda. Se você comer açúcar, muda. Se você comer gordura, muda. Tá? Se você não comer, muda também. Se você comer demais, muda também. Então, isso é um valor muito aproximado. Né? E que durante os processos de aprendizado nutricional, educação nutricional, a pessoa tende a melhorar, tá? Tende a aumentar. O Iago perdeu 25 quilos em um ano, mas ainda estou com 97 quilos, 1,79 m, 30 anos. Faço musculação 5 vezes por semana. Mas eu sinto fraco, a dieta está de 2.100, o que fazer agora? Então, Iago, é isso que eu te falei, né? Cutting não é isso. Cutting é um processo estético, quando seu físico ele já está muito elaborado, né? Você está lá com seus 8, 7, na verdade, 10, 8, 7, 10% de gordura, você quer tirar mais 1 ou 2%, né? Isso é o cutting, tá? E é insustentável uma dieta de cutting, porque ela existe aí para acontecer durante, no máximo, semanas, tá? E para tirar aí, separadinho, né, 1 kg, 2 kg de gordura também, no máximo. Aqui você está fazendo emagrecimento, está fora do peso e está ajustando isso. Eu acho que essa dieta para você, né, ela está com uma caloria muito baixa. Se a gente fizer uma conta, você está consumindo, mais ou menos umas 22, 23 quilocalorias por peso corporal, né, por quilograma de peso corporal. E assim, se a gente pega você e adiciona 30% a mais do que seria o estimado do seu gasto, né, com certeza vai dar uma dieta com muito menos caloria do que você precisa. Logo, não surpreende, você está cansado, você está sem disposição. Tá? Eu acho que isso é uma coisa importante de você saber. Monique de Boêmia, uso de clenbuterol para perda de peso é indicado? Não, Monique, porque, na verdade, todo mundo quer usar o clenbuterol porque acha que ele emagrece mais rápido. Na verdade, o que ele faz é aumento da frequência cardíaca, né? O clenbuterol é uma droga que a gente usa para asma em animal, né? Cavalo, né? E que todo mundo acha que você vai emagrecer. Não, não vai. Né? Você vai, além de você correr risco de infarto, né? Você vai continuar, né, com o mesmo peso que você tem, só que com tremedeira, se você não fizer uma dieta. Mariana Garcia, dor forte na panturrilha durante a caminhada.
Na panturrilha, então, tem que examinar, né, Mariana? Senão a gente faz um diagnóstico mediúnico, né? Mas a priori, uma dor forte na panturrilha significa que o músculo ele está sendo machucado, né? Uma das coisas que causa isso é baixa flexibilidade muscular, né? Então você tem que alongar a sua panturrilha antes e depois do treino. André Vitor, a importância de treino para pacientes que têm diabetes. É porque o treino ele aumenta o que é a captação periférica de glicose. Ele ajuda a fazer, portanto, a regulação glicêmica. Ele controla o que é inflamação sistêmica, né? Ele dá um ótimo estímulo para melhorar a inflamação sistêmica e para a gente isso é fundamental, né? Porque o diabetes ele é uma doença multifatorial no nosso metabolismo, não é só o problema da glicose. Tem o problema vascular, tem o problema da inflamação sistêmica, né? Tem problemas neurológicos. João Zera. É normal, de certa forma, usuários de testosterona ter exame de PSA alterado? Não, não é. Se teu PSA deu alterado, vá no urologista urgentemente, tá? Uma pausa pode voltar ao normal? Não, dificilmente, João. Né? Tem que ver porque um PSA alterado significa que você teve uma alteração em que a sua função prostática. E mais um problema que você tem que pensar. O problema não é só quando você tem um PSA que dá acima do normal. O maior problema é quando você tem uma alteração no que é a taxa de aumento do PSA. Então, se você tem, por exemplo, o PSA dentro do normal, estava em 1, aí em um ano ele vai para 1,8, isso é problema. Então, não é só relacionado ao que é o valor de referência. Ah, não, eu tenho um PSA menor que 4. Não, isso não interessa. Se ele aumentou 1 ponto em um ano, vai procurar um urologista, que a coisa não está legal. Deixa eu ver aqui. Hoje a gente tem. Hoje a gente tem visita. Vamos lá. Hoje temos 2 visitas na live de hoje. 2 visitas importantes. Só que agora eu preciso tirar isso daqui, senão ninguém vai escutar nada. Ixi. Estão me ouvindo? Avisa aí. Opa. Estão me ouvindo? Hã? Tudo bem aí? Vocês continuam ouvindo? Beleza. Obrigado, Jaz. Muito obrigado. Ela Martins, eu não consigo responder a pergunta de todo mundo, querido. Se você puder, né? Manda no superchat de YouTube. Aí é mais fácil de eu ver, coração. Tá? Luiz Otávio, ainda sobre a cirurgia de reparação do menisco, completei 8 meses desde a lesão. Só consegui marcar a avaliação de cirurgia em setembro. Ah, eu acho que passou muito tempo. Mas vê com o seu cirurgião, tá? Sinto dores na parte externa do cotovelo esquerdo. O direito doeu. E passou já. O esquerdo ainda insiste. Então, aí você tem que passar um ortopedista, né? Verde Gamer. Para examinar você, meu amigo. O que você está fazendo de errado. Síndrome do túnel cubital e treino, algumas vezes é cirúrgico. Então a gente precisa de exames de imagem. Porque senão o que acontece é que você não consegue fazer a liberação, né, do nervo, normalmente ulnar, que está lá
apertado, a gente chama esse processo de neurólise. E o Peter Sports, abdômen fortalecido, mas tem cãibra, porose, abdômen, alimentação ok, multivitamina, vitamina all day. Pós-prancha, isso não dá. Peter, muitas vezes é falta de sal, tá? Aí o que eu te aconselho? Tem uma pastilha que se chama SUM, S-U-M, né? Ela é um repositório eletrolítico. Coloca numa garrafinha d'água e toma, né, nem que seja durante o treino, para você poder... Aqui... Vamos chamar mais um. E aí, B? E aí, chefe? Bom dia, gente. Bom dia, pessoal. Pronto. Tá dando pra me ouvir bem? Tá, tô te ouvindo bem. E você? Vamos lá. Bem, tô ouvindo bem, tá tranquilo. Tô te acompanhando aqui na bicicletinha. Muito bom. Não tem uma preparação técnica igual a sua. Não, Aqui então, é no improviso. então precisamos fazer isso, meu. Deixa eu... Tá. Então, agora. Aproveita, você tá com o celular na tua mão aí? Tá aqui no suportezinho. Você consegue mostrar o prédio aí? Você tá do meu lado. Ó. Eu tô aqui, o Paulo mora, deixa eu tirar do suporte. Ali, ó. Peraí. Vou até descer da bike. Como é que é difícil? Eu dei um berro aqui, ele corre, ele aparece. É aqui embaixo. Pronto. Estamos próximos. Tô gritado aqui, que a gente se fala. Tô na bicicleta, mas eu tô cansado já. Já tô meia hora aqui. A 120, 130. 134 agora. Pronto. Fala, seus cabras. E aí, Ju? Tudo bom? Beleza? Firmeza. Por que você não tá pedalando, seu Geraldo? Já tô no consultório, cara. Bom, deixa eu apresentar vocês pra galera. Então, pessoal, a gente tá aqui em equipe, né? Bernardo, médico, endócrino, ele cuida dos meus pacientes, ele faz o second view, que a gente chama, né? O pessoal nos Estados Unidos, eles têm esse hábito, né? O médico, ele manda para um outro médico avaliar e ver como é que tá o trabalho dele. O Heraldo, profissional de educação física, treinador, tem dupla formação, ele faz a avaliação intermediária dos nossos pacientes, né, para ver se está tudo legal com a parte física e metabólica. Então, é uma etapa importante, porque depois que esse paciente passa comigo e passa com o Bernardo, ele passa com o Heraldo para fazer testes de força, para fazer calorimetria, que a gente estava falando agora há pouco, e para fazer a avaliação física. E normalmente ele faz o ajuste fino de acordo com esses dados aí que são obtidos. E o que eu preciso contar para vocês? Eu preciso contar para vocês que eu vou ficar fora 2 semanas, tá? Então eu vou pegar a família, vou levar as crianças para se divertir um pouquinho, porque a gente ainda tem essa chance, elas estão ficando grandes, cada vez menos a gente tem essa oportunidade. E eu e a Beta, a gente vai levá-las então para passear um pouquinho. E aí, quem vai ficar cuidando de vocês é Dr. Bernardo e Dr. Heraldo. Bom, vamos começar pelo Heraldo aqui, que tá mais bonito, fez a barba e o cabelo. Ju, me fala das coisas que você mais dá atenção no seu dia, no seu trabalho, que você mais valoriza na avaliação física, no trabalho em geral, quando você está com o paciente, né, para a gente começar um papo aqui. Quando eu pego o paciente, geralmente faço uma anamnese para ver como é que ele está seguindo o que foi passado, né, o que foi prescrito por você e pelo Bernardo, que é até uma coisa importante, que até eu estava acompanhando você na live aí, você comentou dos pacientes que falam, eu sigo o dia certinho, mas eu como Doritos à noite antes de dormir. O paciente, eu sigo a dieta certinho, só que eu tempero a salada com 3 colheres de azeite. Eu sinto fome à tarde, eu como um saquinho de castanha. Então, a anamnese inicial serve para saber como é que o paciente está se alinhando, né, ao que vocês prescreveram.
Além disso, a gente faz o teste de calorimetria para ver como é que foi a variação de metabolismo, para ver se o metabolismo aumentou, diminuiu, e para entender o motivo do que aconteceu isso. E a anamnese para entender também como é que está o treino do paciente, né? Como é que ele está treinando, se está tendo evolução, se não está tendo evolução. A gente se baseia em exames também para ver como é que está a CPK desse paciente, ureia desse paciente, testosterona, tireoide, etc. E aí depois, mediante a avaliação física, que a gente faz com antropometria, medidas, circunferências, etc., eu faço mais no ajuste fino, né? Faço os pequenos ajustes que são necessários com relação à caloria, a macronutrientes, reajusto o treino do paciente, para manter o paciente na linha, né? Porque a gente sabe que 2 meses, 45 dias depois, esse paciente tende a ir saindo do trilho um pouco, às vezes. E aí essa consulta ela serve bem para manter esse paciente no trilho de novo, para falar, ó, você está no caminho certo, mantenha assim, ou para falar, não, volta, que você está fazendo algumas coisas erradas, estão tendo alguns deslizes aí, se continuar com esses deslizes, você não vai chegar no objetivo que você quer. Então, a ideia é essa, né? A ideia é a gente fazer esse ajuste fino, a ideia é dar importância nesses pequenos detalhes, para a gente conseguir fazer o paciente progredir sempre. Como profissional de educação física, você tem uma experiência de mais de 10 anos prescrevendo no consultório, né? Que é uma coisa Sim. incomum para os treinadores. O que você vê de experiência aí do que são as maiores dificuldades, os maiores erros, né, em você sentar com a pessoa e ter esse tempo que normalmente o profissional de educação física não tem, né? Ele recebe o sujeito na academia, já vai fazendo treino, já vai fazendo, né, esses ajustes. O que você pode falar aí que é diferente de você ter esse espaço, ter esse momento para sentar com o paciente e fazer a prescrição do treino dele, Ju? Cara, isso é legal. Na verdade, esse ano faz 12, né, que a gente tá junto. 12 anos que a gente tá junto, cara. E é legal porque você foi um dos primeiros caras a quebrar o paradigma de que um profissional de educação física pode trabalhar atrás da mesa, né? Que ele não precisa estar o tempo inteiro dentro de uma sala de musculação, dentro de uma academia e etc. Eu acho, cara, que o maior desafio é você quebrar o paradigma, na verdade, também, usando a mesma expressão, daquele treino batido de academia. E o objetivo de estar aqui atrás da mesa aí, o que a gente pode aproveitar bastante desse contato com o paciente, é de poder explicar o porquê que o treino está sendo montado daquela forma, o porquê que está sendo trabalhado, por que a gente está saindo do 3 de 12 para trabalhar um cluster 7, por que a gente está saindo do 3 de 8 para trabalhar um rest pause, fazer o paciente entender isso. Fazer o paciente entender que, por que ele está trabalhando 3 dias de perna e 2 dias de tronco? Porque ele tem uma simetria na perna. E você botar esse paciente no espelho e falar, olha só, sua deficiência está aqui, seu problema está aqui. Para você ter um físico harmônico, para você ter um físico simétrico, você precisa trabalhar dessa forma. Então, mostrar para o paciente que por trás da montagem de treino também tem uma ciência, também tem um motivo, também tem um porquê. Porque às vezes os caras chegam aqui falando, peguei esse treino na internet, vi o treino que o Muzi faz. Bicho, você não pode fazer o treino que o Muzi faz. O Muzi tem 120 quilos, com baixo percentual de gordura. Você tem 120 quilos com obesidade grau 2. Não é o mesmo treino, vamos partir de outro princípio, entendeu? Então, eu acho que essa possibilidade, né, de ter o paciente aqui na mesa com tempo para eu poder explicar, para eu poder destrinchar o treino, para eu poder mostrar para ele que o intervalo faz diferença, que a ordem dos exercícios faz diferença, que a técnica que ele vai treinar faz diferença. Eu acho que isso tem grande valia, bicho, de verdade. Eu acho que isso muda muito a forma como a pessoa entende o treino. E a adesão que ela tem ao treino, né? Porque agora ela está fazendo um treino que ela entendeu. Legal. Ela não está chegando na academia e falando, faz 3 séries de 8 de elevação lateral, faz 3 séries de 8 de supino máquina, faz 3 séries de 8 de tríceps corda. E aí o cara fala, mas por que eu tô fazendo isso? Não, depois eu te explico, faz aí. Legal. Aqui é diferente, aqui primeiro eu explico, você vai fazer isso por isso, isso por isso, isso por isso, essa técnica é por isso. O cara sai daqui até mais motivado, cara, para treinar e para ter adesão boa ao treino. Eu tenho essa sensação e por isso que eu acho fundamental ter essa consulta com você, assim, entre as nossas consultas, da pessoa ela ter aquele tempo só para falar de treinamento e só para entender o que é a sua união, que eu acho que é muito útil, né, e que, na verdade, quando a pessoa vai trabalhar com desempenho esportivo, né, ter essa dupla formação, a educação física e a nutrição, as coisas acabam trazendo muita riqueza para o atendimento. Mas a gente
não é só você que tem uma formação dupla aqui na casa, né? Além da Não, que é isso Roberta, aqui. tem o Bernardo aí que fez educação física antes da medicina. B, me conta, o que que interfere você ter feito educação física antes da medicina e hoje, né, atender e ser um médico que também é expoente aí no que você faz, né, e que acaba tendo essa vantagem, né? Me conta um pouquinho disso. Isso é interessante, confunde um pouco até com a minha história, né? Eu nunca quis fazer medicina quando eu era adolescente, nunca tentei. Só que aí eu comecei a pensar o que eu vou fazer de profissão. E eu gostava muito de esporte. E aí fui fazer educação física. Todo mundo, eu acho, a grande maioria de quem faz educação física é muito gostando de esportes, né? E aí, na educação física, estou diminuindo a carga aqui que está pesada, já estou até ofegante. Na educação física, eu comecei a gostar muito da parte de fisiologia, bioquímica. Eu gostei muito de entender o funcionamento do corpo humano, né? Então, nessa época, eu comecei a ter muito contato com o pessoal da medicina. E aí eu comecei a entender que a fisiologia levava à fisiopatologia. Então, quando você entende o funcionamento da máquina da forma regular, correta, eu consigo entender da fisiopatologia, que é quando ela não está funcionando da forma adequada. E aí, dentro da educação física, eu pensei, cara, isso é interessante. Acho que eu vou fazer medicina, porque eu preciso tratar as coisas que não estão certas. A educação física, ela vem para prevenção. E a medicina, ela vem tanto para prevenção, atualmente, quanto para cura, para tratamento, né? Então, eu fui muito mais para essa área quando eu fui pensar em medicina. Pensar na fisiologia, na fisiopatologia. Eu gostava muito dessa parte. E aí, acabei caindo nas graças da medicina. E é o que você sempre fala na hora das lives, né? É uma vocação, é um dom. É difícil ser médico de verdade, né? Tratar e fazer uma receita é muito fácil. Entender a dor do paciente e conseguir ajudar ele, né? Tirar um paciente que fala, nossa, meus exames nunca ficaram tão bons assim. Nossa, eu nunca me senti tão bem assim. Posso até fazer um relato de um caso de um paciente que ele era bem acompanhado por uma médica e os exames dele eram excelentes. Só que ele estava numa dieta cetogênica há 10 anos. E aí, a queixa desse paciente para mim era: estou cansado, não tenho energia para brincar com a minha filha. E aí, eu e Camila atendendo, a Camila é a adulta que atende comigo, eu e Camila atendendo, a gente falando com ele: olha, você precisa se alimentar, você precisa devolver o carboidrato, você precisa... E o medo dele engordar era absurdo. Uma consulta depois, ele confiou no nosso processo, confiou na nossa conduta. Ele voltou, ele quase chorou na minha sala. Ele falou que foi a primeira vez que ele brincou com a filha dele. Caramba. Porque ele não tinha energia. Então, eu acho que isso é o que mais traz satisfação em relação à medicina preventiva, a cuidado do paciente e ter esse retorno, né? E a minha experiência começou assim, com a fisiologia, com a fisiopatologia, e aí, é isso que eu quero, é isso que é minha vida, cuidar e prevenir, ajudar os pacientes. Bom, vocês ganharam uma tarefa aí, esses próximos 15 dias aí que eu vou te ficar fora. Eu vou passar o bastão para vocês vão cuidar do pessoal nosso, da nossa nação aí de manhã. E quero agradecer vocês muito, né, por poder oferecer o conhecimento de vocês para o pessoal aqui, né, porque acho que é importante a gente continuar as coisas que a gente faz. E se eu sou uma pessoa de sucesso é porque eu tenho vocês, né, que são os meus companheiros, que são meus colegas, e que são meus sucessores também, né? E isso eu falo com muito orgulho, assim, das melhores coisas que eu consegui conquistar, né, foi ter vocês do meu lado, ter vocês trabalhando comigo, ter o apoio de vocês, ter o estímulo de vocês, porque ninguém sabe o quanto a gente trabalha, na verdade, no final das contas, né? E vocês aparecem naqueles momentos assim que eu tô lá, né, meio quebrado, falando, vamos que você tem que fazer, né? Que nem o Zé Carlos diz, né? Ele chama de filho acadêmico, né? Então, eu acho que a gente tem essa relação e eu queria falar na frente de todo mundo, agradecer vocês por todos esses anos que a gente está junto, a lealdade de vocês, a amizade de vocês, o esforço de vocês, a boa vontade de vocês, né? E a coragem de vocês de seguir cada dia mais e principalmente confiando em mim. Obrigado pela confiança, obrigado pelo trabalho. A gente que agradece.
A gente agradece a confiança. É recíproco, chefe. É aquilo, né? A confiança é uma via de mão dupla. Então, não adianta você confiar na gente e a gente puxar o teu tapete. Né? Então, a confiança é de uma via de mão dupla. Aí pode estar pegado, porque na clínica a gente segura. O pessoal normalmente brinca que a gente não aparece muito no Instagram, que a gente não está muito fazendo live igual o chefe, que não sei o quê. Mas a base a gente está segurando aqui embaixo. Boa. Então a gente não aparece, porque a demanda da clínica é cada vez maior, e aí para o Paulo ter essa liberdade de conseguir fazer a live, treinar de manhã, a gente que assume a clínica aqui embaixo. Trabalha nos bastidores, né? A gente trabalha nos bastidores. A gente está no controle ali, dando esse suporte para ele poder ficar mais tranquilo nas manhãs dele para fazer as lives, sem se preocupar tanto com a clínica. Aí depois que ele chega lá e o bicho pega. Então, esses 15 dias eu tenho essa missão aí pra vocês. Assumir mais essa. Missão dada é missão cumprida, pô. E a gente que agradece pra caramba. Missão dada é missão cumprida. Senhores, é isso então. Passo o bastão pra vocês. Daqui pra frente, nossas próximas 2 semanas de julho aí, vocês assumem o BNTC. E a gente se vê daqui 15 dias. Heraldo. Descanso. Boa. Beijão. Aproveitando aqui, ó, aproveitando a oportunidade, Por favor. avisar o pessoal que eu e esse careca aqui do lado, ó, a gente tá estreando um podcast chamado Carecast, o podcast dos carecas. A gente vai raspar até o cabelo do músico. Exatamente, o músico, quando ele for convidado, ele vai estar carequinha assim também. E aí, qual é o intuito desse podcast, cara? O intuito desse podcast é responder as perguntas que os nossos pacientes, as pessoas que nos seguem, têm dúvidas sobre dieta, alimentação, medicação, performance, etc. Então vai ser um podcast toda sexta-feira, vou estar eu e o Bernardo, a gente vai receber de vez em quando alguns convidados, e o intuito é destrinchar aí as dúvidas que as pessoas têm, que elas vão mandar pra gente via YouTube, via Instagram e etc. Então, pessoal, Carecast, o podcast dos carecas, estreia nessa sexta-feira, não deixe de acompanhar, manda sua dúvida pra gente. Lançado então, pessoal. Carecast. Gente, beijão. Vou correr treinar aqui. Valeu, beijo. Daqui a pouco eu venho aqui na clínica, daqui a pouco eu vejo vocês aqui. Beijo. Daqui a pouco eu tô aí. Daqui 2 horinhas. Tamo junto. Até Beijo. mais. Beijo. Galera, é isso. Vou correr aqui que eu tenho bastante coisa para fazer. Um beijo para vocês. A gente se vê daqui 15 dias. Fiquem com o Bernardo, fiquem com o Heraldo. Vocês vão se divertir. São uns caras muito do bem, são uns caras muito bons no que eles fazem. E sempre podendo, vou aparecer para dar um oizinho para vocês. Tá bom? Beijão. Ótimo dia, ótima quarta.